Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai estudar o módulo 6, volume 1. Qual a importância do estudo do átomo ao longo da história? Então, agora a gente vai conseguir entender qual é a constituição da matéria, que na verdade é constituída por átomos. Na nossa aula de hoje, a gente vai estudar a história do átomo e os cientistas que estão envolvidos nessa história. Em 450 a.C., começou a discussão sobre do que a matéria era formada, e os cientistas envolvidos nessa discussão eram Leucipto e Demócrito. Eles teorizavam que o universo precisaria ser composto de um número infinito de microscópicos pedaços, que não continham nenhum vazio, por isso não poderiam ser divididos. Imagine um palito. Agora tente quebrá-lo. Chegará um momento em que ele vai estar tão pequeno que você não vai mais conseguir quebrar, sendo assim indivisível. Para esses filósofos, a matéria era formada por algo pequeno que não podia ser dividido, e isso eles chamaram de átomo, que significa não divisível. Nessa época, existiam outras teorias, e a mais famosa era que o Aristóteles acreditava que a matéria era formada pelos 4 elementos: terra, fogo, ar e água. Por conta do Aristóteles e outros não acreditarem na teoria do Leucipto e Demócrito, ela acabou ficando de lado, e eles só voltaram a considerá-la novamente depois de quase 2000 anos. Em 1800, Dalton voltou com a ideia da matéria ser constituída por átomos. A partir de experimentos, para ele, o átomo era considerado uma esfera maciça, indivisível e indestrutível, e esse modelo ficou conhecido como bola de bilhar. O Dalton acreditava nos seguintes princípios. Para ele, a matéria era formada por átomos. Os átomos de diferentes elementos vão ter propriedades diferentes, já os átomos do mesmo elemento vão ter propriedades iguais. Para ele, os átomos não se alteravam como formavam componentes químicos, além de não poderem ser nem criados e nem destruídos. Dalton disse que uma reação química nada mais é do que uma reorganização dos átomos. Só que o modelo do Dalton tinha suas falhas. Ele não conseguia explicar a natureza elétrica da matéria. No final do século XIX, Thomson elaborou um experimento, usando tubos de raio catódico. Esses tubos eram constituídos de vidro, e grande parte do ar era removido do seu interior. Thomson conectou em cada uma das extremidades desse aparato um fio de metal e ligou esse sistema em alta tensão. Ao fazer isso, era possível observar um feixe luminoso, o qual ele chamou de raio catódico. Na extremidade direita, Thomson adicionou um campo elétrico externo, e com isso, ele percebeu que o feixe luminoso era desviado no sentido da placa carregada positivamente, o que levou a acreditar que essa emissão, na verdade, possuía cargas negativas. Essas cargas foram atribuídas a partículas menores, que estavam no interior do átomo e que foram chamadas de elétrons. Então, o átomo para Thomson era uma esfera de massa positiva com cargas negativas incrustadas, e com isso ele consegue explicar o caráter elétrico da matéria. Então, esse modelo de Thomson ficou conhecido como pudim de passas. Só que para a gente, pudim de passas não é tão comum. Então, se a gente for levar para o nosso universo do nosso país, esse modelo dele seria chamado como se fosse um panetone, onde tem aquela massa, que seria a massa positiva, e aquelas passas que ficam incrustadas no panetone seriam os elétrons de carga negativa. Ernest Rutherford propôs um modelo atômico no qual a estrutura do átomo se assemelhava a um sistema solar, indicando que o modelo proposto por Thomson não estava correto. Seu experimento consistiu em usar uma fonte radioativa para criar um feixe de luz direcionado para uma placa muito fina de ouro. Em volta dessa placa, ele colocou alguns detectores que ficavam marcados quando atingidos pelo feixe radioativo. Com esse experimento, Rutherford observou que muitas partículas passavam pela folha de ouro sem sofrer desvio. Algumas eram desviadas e poucas partículas eram rebatidas. Com isso, ele concluiu o seguinte: a maior parte das partículas alfa atravessou a lâmina de ouro sem sofrer desvio. Logo, o átomo não é totalmente maciço, ou seja, parte dela é composta por um grande vazio, o qual foi chamado de eletrosfera. As partículas alfas utilizadas no experimento eram de carga positiva. Como algumas sofreram desvio, significa que estas teriam encontrado, no caminho, algo de carga oposta que as atraiu. Essa atração, de acordo com Rutherford, foi ocasionada pelos elétrons que se encontravam em movimento na eletrosfera.
Por fim, para justificar o porquê de poucas partículas terem sido rebatidas, Rutherford afirmou que havia algo maciço no interior do átomo, o qual denominou núcleo. Essa região possuía carga positiva, o que justifica a repulsão sofrida pelas partículas de carga positiva. Com isso, ele concluiu que o átomo é formado por um núcleo central, onde ficam os prótons, que são as cargas positivas, e ao redor tem a eletrosfera, onde ficam os elétrons girando, que apresentam carga negativa. O problema do modelo de Rutherford é que ele não conseguiu explicar duas situações. Primeiro, se dentro do núcleo existem cargas positivas, que são cargas iguais, como é que essas cargas positivas não sofriam repulsão? Como os prótons não sofriam repulsão? Outra coisa que ele não conseguiu explicar é que, se os elétrons ficam girando na eletrosfera ao redor do núcleo, como não chega um momento em que a energia deles acaba e eles acabam colidindo com o núcleo? Então, esse modelo de Rutherford tinha essas duas falhas. Como eu disse no slide anterior, o modelo de Rutherford não conseguia explicar duas situações: o porquê os prótons sofrem repulsão e porquê os elétrons não perdem energia e se chocam com o núcleo. No mesmo século, Chadwick conseguiu provar a existência dos nêutrons. O que são os nêutrons? São partículas que existem dentro do núcleo junto com os prótons, só que de carga neutra. Então, esses nêutrons ficam entre os prótons, criando uma distância entre eles. Sendo assim, eles conseguem diminuir essa repulsão que tem entre os prótons. Agora, para explicar por que a energia dos elétrons não é perdida e eles se chocam com o núcleo, vem outro cientista chamado Bohr. Ele começou a estudar apenas a eletrosfera. O que ele concluiu? Ele concluiu que os elétrons se movem em órbitas bem definidas que apresentam a energia quantizada. Cada elétron só pode ter determinada quantidade de energia, por isso ela é quantizada. E com isso ele concluiu que a eletrosfera é dividida em níveis de energia e cada elétron fica no seu nível. Ele também propôs que quando o átomo recebe energia, entra no seu estado excitado, ele salta para um nível de maior energia, só que ele precisa voltar para o seu estado anterior. Então, para ele voltar para o seu estado anterior, ele tem que liberar essa energia que ele ganhou. E ele libera essa energia na forma de luz. E essa luz a gente chama de fótons. Bom, gente, esse módulo acaba por aqui. Em caso de dúvidas, entre em contato e não deixem de realizar as atividades propostas, tanto do livro quanto os exercícios enviados, tá bom? Então, bom dia e até a próxima aula!